No ar, Vovô com o Papa, a catequese de Francisco. Quando enfim eu te encontrei, percebi, meu Senhor, o sentido da palavra amor. Boa tarde, meninas, meninos, irmãos muito queridos que nos acompanham neste canal Amor Maior, o canal da felicidade. Nós hoje, como em todas as quartas-feiras, estamos aqui para retransmitir, reverberar a palavra do Papa proferida na audiência geral desta quarta-feira pela manhã, quando o Papa fez uma catequese, continuou o ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes, alertando-nos particularmente contra hoje o pecado da gula. Ele falava da relação que temos com a alimentação e que isso deve ser a manifestação de algo interior. Ele usou até uma frase muito curiosa, né? Diz-me como comes e eu te direi que alma tens. Nesse momento, queremos relembrar que trabalhamos aqui sempre nas quartas-feiras a partir do material divulgado logo cedinho pelo Vatican News, que informa a íntegra da palavra do Papa nessa audiência geral. Sintonize, portanto, o Vatican News para se informar de cada vez mais coisas sobre a trajetória, a vida, as ações, os momentos do Papa e os momentos do próprio Vaticano. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, queremos lhe pedir para fazer essa sua inscrição agora. Aperta esse botão vermelho que está aí embaixo, se você está acompanhando pelo celular, se está acompanhando pelo computador, isso pode ser um pouco diferente, mas de qualquer maneira é fácil localizar o botão para você fazer a inscrição no nosso canal. É a sua maneira, nesse momento, de nos ajudar muito a conseguir evangelizar cada vez mais, conseguir cada vez mais levar a palavra a mais pessoas por esse mundo afora. Agradecemos de muito coração a cada um que se inscreve, a cada um que deixa o seu like, a cada um que compartilha os nossos vídeos, para que a gente consiga ampliar essa audiência e chegar a mais e mais pessoas, a mais e mais corações. Compartilhe, curta e não deixe de se inscrever. A sua inscrição é muito importante. Vamos à história e à conversa do Papa nessa audiência de hoje. Nós podemos lhe dizer, inclusive, que quando o Papa deu continuidade a esse percurso que ele vai trilhando sobre vícios e virtudes, o Papa, concentrado na reflexão sobre o vício da gula, introduziu a meditação fazendo referência a textos do Evangelho. Disse então o Papa logo no começo, textualmente, o seguinte: observemos Jesus e o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Ele revela a sua simpatia pela alegria humana. Ele se preocupa para que a festa termine bem e dá aos noivos uma grande quantidade de um vinho muito bom. E isso é diferente de João Batista, sublinhou o Papa. O Papa lembrou, pela sua ascese, enquanto ele comia o que encontrava no deserto, o caso de João, Jesus é o Messias que vemos muitas vezes à mesa. É um comportamento um pouco diferente, né? E o Papa acentuou logo em seguida: o comportamento de Jesus causa escândalo, porque ele não só é benevolente para com os pecadores, mas até mesmo come com eles. E este gesto demonstra o seu desejo de comunhão e de proximidade com todos. O Papa sempre traz essa informação mais concreta, né? E textualmente ele usou a seguinte frase: Jesus quer que sejamos alegres na sua companhia, mas quer também que participemos de seus sofrimentos, que são também os sofrimentos dos pequenos e dos pobres. Jesus é universal. E ao recordar que o cristianismo não contempla a distinção entre alimentos puros e impuros, como a gente via lá no Antigo Testamento, o Papa falou sobre a atenção que devemos ter com a alimentação, que não deve ser uma alimentação voltada apenas para a comida em si, mas para a nossa relação com ela. Nesse caso,
O Papa também dizia a seguinte frase: quando uma pessoa tem um relacionamento desordenado com a comida, come apressadamente, como com vontade de se saciar, mas nunca se sacia, ela é escrava da comida. Essa relação serena que Jesus estabeleceu em relação à alimentação deve ser redescoberta e valorizada, especialmente nas sociedades do chamado bem-estar, onde se manifestam muitos desequilíbrios e patologias. O Papa disse outra frase muito marcante: comemos demasiado ou demasiado pouco. Muitas vezes comemos sozinhos. Os distúrbios alimentares estão a espalhar-se. Anorexia, bulimia, obesidade. E a medicina e a psicologia tentam resolver a má relação que temos com a comida, que é a raiz de muitas doenças. O Santo Padre, num dado momento, recordou que essas são doenças muitas vezes dolorosas. São doenças que estão principalmente ligadas aos tormentos da psique e aos tormentos da alma. E aí ele disse outra frase muito marcante: como Jesus ensinava, não são os alimentos em si que fazem mal, mas a relação que temos com eles. Nesse momento, Francisco começou a discorrer um pouco sobre a palavra pecado. Ele recordou que temos com a alimentação uma relação que é a manifestação de algo interior e revela a empatia de quem sabe repartir a comida com o necessitado, ou revela o egoísmo de quem guarda tudo para si. E ele completou: diz-me como comes, e eu te direi que alma tens. Quando ele abordou o vício da gula do ponto de vista social, o pontífice observou que este pecado está matando o planeta e compromete o futuro de todos. Disse-nos o pontífice: nós nos apoderamos de tudo para nos tornarmos donos de tudo, enquanto tudo foi entregue para a nossa custódia, não para a nossa exploração. Nesse instante, acho que vale a pena que a gente olhe para o Catecismo da Igreja Católica para fazer uma menção a mais uma informação que pode nos ajudar. O Catecismo da Igreja Católica, ele, lá no seu parágrafo 1865, o Catecismo menciona também a gula e menciona o que isso tem a ver com o pecado, né? E é nesse momento que o Catecismo nos alerta para o perigo dos vícios capitais, em geral, e conta que esses vícios podem nos arrastar para outros pecados. E no caso da gula, o Catecismo alerta que isso é uma desordem gerada em nós, como acaba de nos dizer o Santo Padre, e nossa inteligência, no excesso, ela deixa de ter domínio sobre a nossa vontade, e nós somos levados pelos apetites do paladar, tornando-nos escravos de nossos sentidos. Como o Papa acaba de nos dizer, nós nos tornamos escravos do alimento quando avançamos na direção do vício e não avançamos na direção da virtude. Bom, mas o próprio Catecismo nos oferece uma medida de calma, de alento, né? Quando o Catecismo nos conta que para cada vício há uma virtude que é oposta a esse vício e que nos é ferramenta para combater o vício. E a virtude que modera esses prazeres sensíveis, como a gula, por exemplo, é a temperança. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos estar atentos. Para nos livrarmos deste vício, podemos seguir os passos que nos levam à temperança. E talvez a gente possa lembrar do seguinte: primeiro a gente tem que se identificar com algo. Se nós nos identificamos com alguma dessas situações de pecado mortal, que é quando um vício se estabelece
e vira um pecado capital, aquele que é capaz de nos levar para um ponto de desordem interior, nós precisamos fazer um bom exame de consciência. Precisamos buscar um sacerdote, fazer a nossa confissão regular e, depois disso, manter uma vida de oração constante. A oração é aquele instrumento que Deus nos deu e que nos reúne força para lutar contra as más inclinações que nós temos. E não se preocupe, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã que nos acompanha agora. Inclinações más, todos nós temos. Eu tenho, você tem, seu vizinho tem, seu irmão tem, aquele seu companheiro de tarefa, de trabalho, lá na pastoral, na igreja, na sua congregação, ele tem. O sacerdote tem, as irmãs de caridade, elas têm. Nós todos temos uma má inclinação também. E como é que a gente luta contra as nossas más inclinações? Uma ferramenta importante é a oração. A oração é pela oração que nós recebemos força para lutar contra tudo isso. Também temos um outro instrumento bom, que é o da penitência. Ora, nós podemos fazer diversas penitências relacionadas com a alimentação. O jejum, principalmente aquele jejum das sextas-feiras, é uma ferramenta de penitência importante. Escolher algum componente de refeição que você goste menos e possa deixá-lo de lado. Quer ver uma coisa interessante? É quando a gente pode sair da mesa sentindo um pouquinho de fome no estômago. Saia da mesa com um pouquinho de fome. Isso pode ser um bom instrumento de penitência para nos fazer estar mais perto de dominar a má inclinação que nos leva para o vício e nos aproximar da virtude da temperança que combate esse vício da gula. Então nós temos diversas possibilidades. Você pode conversar, talvez essa seja até uma boa sugestão, conversar com o seu diretor espiritual, conversar com aquele sacerdote que é o seu acompanhador, para encontrar um jeito de descobrir qual é a melhor penitência que se encaixa na sua realidade. Tudo isso, evidentemente, para que você consiga estar no fortalecimento da sua vontade, na educação do seu corpo, para restituir a ordem natural, que é essa ordem tão querida por Deus e tão desejada por Deus dentro de cada um de nós. O Papa Francisco nos alerta para essas questões e ele também faz um alerta um pouco maior, porque num dado momento ele também conta que esse vício pode ser também uma das formas que nós estamos utilizando para destruir a nossa casa, destruir a casa-mãe. Ao abordar o vício da gula do ponto de vista social, o pontífice observou que esse pecado está matando o planeta e comprometendo o futuro de todos. Nós podemos, em algum outro dia, estabelecer aqui uma live, uma discussão, para conversar um pouco sobre essa questão, de que maneira a alimentação que a gente tem, aquilo que a gente faz com o nosso alimento a cada dia, com os nossos vícios alimentares de cada dia, pode estar comprometendo a existência do planeta, reduzindo a capacidade do planeta de nos abrigar e, quem sabe, até inabilitando a própria vida humana no planeta em um certo prazo. É um alerta importante que o Papa nos faz. Este pecado da gula está matando o planeta e compromete o futuro de todos. Francisco também recordou, mais adiante, recordou que os padres da igreja mais antiga chamavam a gula por um nome curioso, de gastrimargia. Nome complicado, estranho. Mas gastrimargia, meus irmãos, é um termo que pode ser traduzido como loucura do ventre. Imaginaram? A loucura do ventre. E foi nesse sentido que o Papa exortou a todos nós sobre esse mal que atinge a sociedade atual. Então, disse o Papa numa frase textual, o grande pecado, a fúria do ventre, renunciamos ao nome de homens para assumir outro, o de consumidores. Nem mesmo percebemos que alguém começou a nos chamar assim.
E hoje nós sabemos que muitos nos chamam exatamente de consumidores, e essa é uma forma que o mundo tem de estabelecer ganhos, de estabelecer dinheiro. Na medida em que conseguem nos transformar em consumidores, o mundo faz com que a gente ganhe novas relações de consumo e a gente comece a consumir, produzir lucro para terceiros, sem perceber que estamos atendendo a comandos, a ordens de uma mídia que nos faz realmente virar consumidores. É um alerta importante que o Papa nos faz. Nem mesmo percebemos que alguém começou a nos chamar assim, de consumidores. E no final dessa reflexão de hoje, tão importante, tão bonita, tão profunda, o Papa enfatizou que nós somos feitos para ser homens e mulheres eucarísticos. Observem, não somos feitos para sermos consumidores, somos feitos para sermos homens e mulheres eucarísticos, capazes de agradecer, discretos no uso da terra, porém, às vezes nós nos transformamos em predadores. E disse o Papa, atualmente estamos nos dando conta de que essa forma de gula tem causado muitos danos ao mundo. Meus irmãos, nós precisamos apontar para o caminho da sobriedade. E a sobriedade é um caminho que nos leva a combater a gula, combater a embriaguez e fazer com que a gente possa, na comida e na bebida, apontarmos para a temperança. É uma busca que nós temos que procurar, temos que buscar, temos que trabalhar, temos que nos transformar. Peçamos ao Senhor que nos ajude no caminho da sobriedade, para que todas as formas de gula não tomem conta de nossas vidas. Essa foi uma conclusão de Francisco que se aplica à vida de cada um e cada uma de nós. Existem diversas situações em que cada um de nós pode estar afundando na forma de gula, na bebida, no jeito de não tratar bem do próximo, no jeito de exagerar no consumo da comida, que contribui para as nossas doenças, para as nossas fraquezas, e esquecer que a gente tem um dever com o próximo. De exagerar no consumo da bebida, que às vezes nos leva à embriaguez, que às vezes pode nos levar a situações em que nós perdemos o controle sobre a nossa própria vontade e nem percebemos que isso está acontecendo. E a partir daí, começamos a ter ações que prejudicam o próximo, que prejudicam a nossa relação familiar, que prejudicam a nossa relação na igreja, que prejudicam o nosso caminho de santidade, que nos afasta da oração e a gente não percebe. Precisamos trilhar o caminho da santidade, precisamos trilhar o caminho da temperança. Peçamos, portanto, como nos orientou o Papa nessa manhã, peçamos ao Senhor que nos ajude no caminho da sobriedade, para que todas as formas de gula não tomem conta de nossas vidas. Amigos, irmãos, irmãs, meninos, meninas, que nos acompanham sempre nesta catequese do Papa às quartas-feiras, sigamos todos na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Um amor maior me tocou, fez na minha vida um encanto.